Esse homem foi resgatado no oceano em 1973 e disse ter vindo do futuro. Olá, pessoal! O caso que vocês vão conhecer hoje é um dos registros mais enigmáticos já documentados nas águas profundas do Oceano Índico. Tudo começou no mês de março do ano de 1973, quando uma embarcação de pesca tailandesa detectou, à deriva, uma pequena balsa improvisada a quase 200 quilômetros da costa do Sri Lanka. Sobre ela, um único homem, inconsciente, em visível estado de desidratação, com um ferimento aberto na lateral da cabeça. O comandante ordenou a aproximação e, após esforço da tripulação, o homem foi içado a bordo. Ainda com sinais vitais instáveis, respirava com dificuldade, mas estava vivo. Nas primeiras horas após o resgate, a prioridade da tripulação foi estabilizar o estado do náufrago. Aplicaram compressas de água doce, improvisaram sombra com lona e um dos marinheiros com experiência prévia em primeiros socorros tratou o ferimento. Quando o homem finalmente abriu os olhos, falou em inglês com clareza surpreendente. Identificou-se como Erik Marcius Lindberg, engenheiro norueguês, 34 anos. A frase que veio em seguida, porém, deixou todos em silêncio. Eu sou do ano de 2015. O comandante registrou essas palavras no diário de bordo, convencido de que o ferimento na cabeça havia causado delírios. Mesmo com a hipótese inicial de confusão mental, o tom tranquilo e a lucidez de Erik impressionaram os pescadores. O resgate foi comunicado às autoridades marítimas do Sri Lanka, que prontamente enviaram uma equipe médica de emergência para interceptar o navio antes que ele chegasse ao porto. A transferência foi feita com cuidado. No caminho, o paciente alternava períodos de silêncio com frases desconexas sobre energia azul, campos de força magnética e plataformas experimentais. Nenhuma expressão de pânico, nenhuma incoerência gritante. Apenas um discurso estranho, vindo de alguém que parecia absolutamente convencido do que dizia. Já no Hospital de Colombo, foi aplicado o protocolo de emergência padrão. O prontuário médico detalha reidratação intravenosa, estabilização térmica e limpeza do ferimento. Erik manteve-se consciente, cooperativo e lúcido durante todo o procedimento. Na anamnese, relatou que trabalhava em uma plataforma de perfuração experimental entre o Sri Lanka e as Ilhas Maldivas. Segundo sua descrição, uma tempestade elétrica anômala atingiu a estrutura, provocando descargas azuladas e intensas vibrações metálicas. Ele sentiu uma espécie de compressão súbita no corpo, seguida de perda imediata de consciência. Quando recobrou os sentidos, não havia mais barulho nem luz. Apenas um mar calmo ao seu redor. A estrutura inteira da plataforma havia desaparecido. Os médicos seguiram com exames neurológicos e avaliações clínicas. Nenhum sinal de trauma psicológico profundo, nenhuma perda de memória, nenhuma alucinação. Erik demonstrava raciocínio claro e linguagem organizada. O conteúdo, por mais improvável que fosse, não parecia fruto de delírio. Os especialistas anotaram que se tratava de relato de natureza anacrônica, com nível de convicção pessoal elevado. Durante as entrevistas médicas, Erik descreveu dispositivos que pareciam saídos de ficção científica, ao menos para os padrões de 1973. Mencionou aparelhos portáteis com telas sensíveis ao toque, sistemas de comunicação sem fios e equipamentos capazes de capturar imagens internas do corpo humano por campos magnéticos. A descrição coincidia, em detalhes, com o princípio da ressonância magnética, uma tecnologia que ainda estava em fase de desenvolvimento restrita à pesquisa acadêmica na época. Cada item mencionado era anotado com cuidado pela equipe psiquiátrica, que não conseguia atribuir a ele nenhum transtorno mental diagnosticável. Foi então que a atenção se voltou para os objetos encontrados junto a ele. Erik usava no pulso um relógio de vidro contínuo, sem botões ou mostradores, que não reagia a toques nem movimentos. No bolso da calça, fragmentos plásticos semelhantes a documentos laminados, parcialmente destruídos pela água salgada.
Os caracteres pareciam europeus modernos, mas não correspondiam a nenhum padrão tipográfico conhecido. O material foi analisado no próprio hospital e classificado como laminado sintético de alta densidade, sem possibilidade de identificação exata da composição. Esses itens foram imediatamente encaminhados à Polícia de Colombo, que os enviou ao Departamento de Investigação Criminal. O registro oficial termina com a anotação: material retido para análise técnica confidencial. Paralelamente, a equipe médica mantinha a observação clínica rigorosa. Nos 2 primeiros dias, Eric respondeu com frases curtas, mas sempre coerentes. Quando questionado sobre por que estava tão longe da costa, afirmou que havia sido projetado para fora do tempo e que o ponto exato de seu retorno temporal coincidia com o local onde foi encontrado. A explicação que deu aos médicos foi inquietante. Segundo ele, o evento na plataforma teria gerado uma compressão energética tão intensa que distorceu o fluxo temporal. Para ele, haviam-se passado apenas algumas horas desde o acidente. Mas, no hospital, foi informado de que o ano era 1973. Com serenidade, respondeu: "Se eu disser que vocês são o passado, o impossível passa a ser o presente." Essa frase foi transcrita integralmente no laudo de acompanhamento e permanece até hoje como um dos trechos mais citados pelos profissionais que participaram do caso. A direção do hospital decidiu, então, transferi-lo para um centro de observação médica mais isolado, localizado na cidade costeira de Gali, no sul do país. O local era mantido por autoridades civis e militares, usado para tratamento de pacientes em recuperação de traumas psicológicos diversos. A decisão visava garantir privacidade, segurança e continuidade nas análises clínicas, além de reduzir a exposição do caso à imprensa, que já começava a especular sobre a identidade misteriosa do homem encontrado no mar. No novo centro, Eric manteve comportamento cooperativo. Os relatórios diários destacam que ele respondia com gentileza às perguntas, seguia as orientações da equipe e mantinha a postura tranquila. Sua fala era coerente, o raciocínio lógico, e os exames psicológicos não apontavam para delírios nem desvios cognitivos. No entanto, a inquietação interna começava a se manifestar por meio de repetições. Com frequência crescente, ele pedia atualizações sobre as marés e solicitava autorização para retornar ao local do resgate. Demonstrava, segundo os médicos, uma fixação racional por aquele ponto específico do oceano. O episódio que mais chamou a atenção aconteceu durante uma conversa informal com um enfermeiro local. Enquanto observavam o mar do jardim do centro, Eric disse calmamente: "Se eu permanecer aqui, crio 2 linhas. Uma vai apagar a outra." A frase intrigou o funcionário, que a registrou em seu relatório de turno. O conteúdo acabou sendo citado posteriormente em um artigo interno sobre distúrbios dissociativos, embora nenhum dos especialistas tenha conseguido associar a afirmação a qualquer quadro clínico específico. A convicção com que Eric falava parecia incompatível com qualquer forma de psicose. Mesmo sob observação contínua, não houve nenhum comportamento agressivo ou desorganizado. Eric escrevia com frequência em folhas soltas, realizava cálculos e desenhava diagramas relacionados a campos de energia. Seu interesse por padrões atmosféricos e movimentos das marés era constante. A direção do centro decidiu manter todos os documentos em segurança, já que nenhum deles apresentava conteúdo perigoso ou comprometedor. Ainda assim, os médicos começaram a considerar que se tratava de um caso que escapava completamente das classificações usuais da medicina da época. O tempo passava, e a identidade de Eric permanecia sem confirmação. As autoridades do Sri Lanka acionaram o consulado norueguês, enviando a descrição física, as declarações do paciente e as datas informadas. A resposta oficial chegou semanas depois. Não havia nenhum registro civil, militar ou diplomático com o nome Eric Marcius Lindbergh, nascido em 1939. A ausência total de vínculos documentais tornava o caso ainda mais denso. Quando confrontado com a negativa, Eric simplesmente respondeu: "Não adiantaria,
porque ainda não nasceram. A frase foi novamente anotada com perplexidade pela equipe médica. O caso começava a ultrapassar os limites da medicina, da diplomacia e da lógica institucional. Todos os esforços para encontrar alguma explicação convencional haviam fracassado. Os documentos, os relatos e o comportamento de Eric não se encaixavam em nenhuma categoria conhecida. Os profissionais que o acompanhavam dividiam-se entre a cautela científica e a fascinação silenciosa. Estavam diante de um homem que não apresentava distúrbios visíveis, mas que também não parecia pertencer àquele tempo. E foi nesse ponto da história que algo ainda mais inesperado começou a acontecer. Nos dias seguintes à sua transferência, Eric passou a manter uma rotina quase ritualística. Caminhava pelos jardins no mesmo horário, sempre com o olhar fixo no horizonte. As anotações que fazia tornaram-se mais extensas, preenchendo folhas com diagramas e frases técnicas. Em uma delas, datada manualmente como 1973/2015, escreveu sobre algo que chamou de coluna de compressão temporal, descrevendo o movimento de espirais de energia convergindo para um único ponto. Os médicos interpretaram como metáforas de confusão mental, mas a precisão dos termos impressionava os poucos físicos que tiveram acesso aos papéis. As anotações foram recolhidas e arquivadas junto aos demais objetos de Eric. O hospital mantinha contato direto com as autoridades, que agora tratavam o caso como questão de segurança nacional. O relógio de vidro, os fragmentos de documentos e as folhas manuscritas foram selados e enviados para análise. Nenhum relatório público foi divulgado. Eric parecia compreender a gravidade dessa retenção e, embora nunca reclamasse, seu comportamento passou a exibir traços de resignação silenciosa. A tranquilidade aparente contrastava com a intensidade de suas palavras sempre que mencionava o mar, como se ali estivesse a única resposta possível. Durante as manhãs, o enfermeiro encarregado o acompanhava até o penhasco que delimitava os limites do centro. A vista se abria sobre o oceano, e o som das ondas batendo nas rochas formava um ruído constante e quase hipnótico. Eric observava por longos minutos sem falar nada, apenas respirando fundo, como se esperasse algum sinal invisível. Em uma dessas caminhadas, comentou: "O mar é o único espelho que não mente." O enfermeiro anotou a frase por considerá-la poética, mas, retrospectivamente, ela passou a ser vista como uma premonição inquietante. No início de maio, após mais de um mês sob observação, o comportamento de Eric tornou-se ainda mais metódico. Ele acordava cedo, revisava suas folhas e pedia permissão para caminhar até o jardim. Nunca tentou escapar, nunca apresentou resistência aos protocolos. Para os médicos, tratava-se de um paciente exemplar, disciplinado e lúcido. Porém, as conversas tornaram-se cada vez mais curtas. Quando questionado sobre o futuro que dizia conhecer, respondia apenas: "Vocês ainda não entenderiam." As palavras vinham sempre acompanhadas de um olhar fixo, profundo, como quem observa algo que os outros não podem ver. Na manhã do dia 17 de maio, o sol brilhava forte sobre o penhasco de Gale. O mar estava incomumente calmo, e a brisa leve agitava as folhas das palmeiras. Às 8h40, um dos funcionários avistou Eric próximo à borda, imóvel, olhando para o horizonte. Chamou por ele, mas não houve resposta. O homem subiu com serenidade sobre o corrimão. Permaneceu ali por um instante e, sem hesitar, lançou-se ao mar. O impacto foi visto claramente. O alarme de emergência foi acionado e, em menos de 15 minutos, 2 barcos já se dirigiam ao ponto indicado. Não havia sinal dele. As buscas se estenderam por 3 dias consecutivos, com o apoio de mergulhadores da Marinha. O mar foi vasculhado em um raio de 10 quilômetros a partir do penhasco. Nenhum corpo, roupa ou fragmento foi encontrado. O registro oficial classificou o evento como desaparecimento em circunstâncias não determinadas. A corrente marítima predominante naquela manhã apontava exatamente para o setor onde Eric havia sido resgatado semanas antes.
Essa coincidência foi destacada em 2 páginas do relatório, mas nenhum especialista se arriscou a atribuir-lhe significado. Era um fechamento quase simbólico de uma história que parecia impossível. Com o desaparecimento, o centro médico foi visitado por agentes do Departamento de Investigação Criminal. Todos os documentos, laudos e objetos relacionados ao caso foram novamente recolhidos. O material foi transferido para Colombo e classificado como confidencial. Nunca houve divulgação dos resultados das análises químicas do relógio ou dos fragmentos de documentos. O pessoal médico envolvido recebeu ordens expressas para não conceder entrevistas. O nome Eric Marcius Lindbergh desapareceu dos registros oficiais, restando apenas cópias internas que permaneceram arquivadas por décadas. Meses depois, o caso continuava a ser comentado discretamente entre os profissionais do hospital. Alguns médicos diziam acreditar que Eric sofria de um distúrbio de identidade elaborado. Outros sustentavam que ele possuía um conhecimento impossível para a época. O assunto dividia opiniões, mas a falta de evidências materiais impedia qualquer conclusão. Com o tempo, o episódio foi sendo esquecido pelos jornais e permaneceu apenas na memória dos que o testemunharam. O dossiê, no entanto, continuava guardado sob sigilo, com a anotação final datada de 29 de junho de 1973. Anos mais tarde, um dos médicos aposentados que havia tratado Eric deu uma entrevista breve a um periódico local. Quando questionado sobre o paciente, respondeu: "Ele não parecia um homem doente, parecia apenas alguém deslocado do tempo." A declaração reacendeu o interesse público, mas sem novas provas, o caso voltou a mergulhar no anonimato. Nenhum registro de uma pessoa com aquele nome foi encontrado em bancos de dados civis ou militares da Noruega, nem em registros internacionais. Era como se Eric tivesse existido apenas naquele breve intervalo entre o resgate e o salto. Hoje, mais de 50 anos depois, o caso ainda é citado em conferências e fóruns sobre fenômenos inexplicáveis do século XX. Alguns veem em Eric um viajante do tempo, outros, um sobrevivente em estado de colapso psicológico. A verdade, no entanto, permanece no fundo do mar, junto das correntes que o levaram de volta para o ponto onde tudo começou. Nenhum corpo foi encontrado, nenhum objeto devolvido. Apenas o eco de uma frase, preservada no relatório original. "Se eu permanecer aqui, crio 2 linhas. Uma vai apagar a outra." Talvez tenha sido apenas um delírio, ou talvez uma explicação que a nossa época ainda não é capaz de compreender. Se essas histórias despertam a sua curiosidade, e você muitas vezes fica se perguntando o que está por trás de tantos mistérios, saiba que existem livros que trazem detalhes e até respostas para dúvidas que os vídeos não conseguem mostrar. Eu separei os livros mais procurados sobre abduções, mistérios e fenômenos inexplicáveis, reunidos em uma lista especial para você. O link está logo abaixo, na descrição do vídeo. Se você se interessar por algum desses livros, pode adquirir diretamente por lá. E além de se aprofundar ainda mais nesses assuntos, você também estará ajudando o canal a continuar trazendo novos conteúdos. Muito obrigado por assistir até aqui.